fala sobre o caso da atriz, cantora, artista Larissa Manoela, que diz que está abrindo mão de um patrimônio de 18 milhões de reais por causa de uma briga com os pais, que até então eram os administradores da sua carreira. Ela disse que quando chegou ali aos 18 anos, ela trabalha desde os dois, desde muito pequenininha, né? Se provavelmente lembra dela em novelas e filmes. Quando ela fez 18 anos, ela quis, disse ela, ter mais conhecimento sobre os negócios da família, os negócios que vinham fruto do trabalho dela e que mesmo com a maioridade, ela não sabia exatamente quanto que ela ganhava, quanto tinha ali de bens. A Larissa, ali no papel, ela era sócia de 3 empresas. Só que a maior parte dos contratos, pagamentos, patrimônio, está concentrada numa empresa que chama Dalari, que foi aberta pelos pais da Larissa quando ela tinha 13 anos. Ela achava que ela, o pai e a mãe tinham cotas iguais nessa empresa. Só que ela descobriu que ela possuía apenas 2% de participação, né? Enquanto os pais tinham 98%. Tem uma segunda empresa que também foi aberta em 2020, quando ela tinha 19 anos. A companhia pertencia só a Larissa Manoela. Essa sim só estava no nome dela, só que tinha ali uma cláusula que afirmava que os pais tinham plenos poderes para tomar todas as decisões sem a autorização da filha. Tinha também uma terceira empresa, né? É uma holding, né? Dividida em 3 partes iguais. Uma foi criada em maio de 2022, reunindo o patrimônio que estava na primeira empresa. Só que, de acordo com a Larissa, isso nunca aconteceu. Uma nota foi enviada pela defesa dos pais da Larissa Manoela, Silvana e o Gilberto, afirmando que a Larissa sabia qual era o percentual dela na empresa da Lari, já que ela assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, que tinha ali o percentual dela de apenas 2%. Ainda segundo a defesa dos pais da Larissa, a jovem sempre teve e utilizou os cartões de crédito no dia a dia, com os quais ela conseguia ali comprar tudo que ela queria. Também, de acordo com essa nota, a atriz está distorcendo a realidade quando ela relata que tem dificuldade para negociar e teve dificuldade para negociar a saída da sociedade com os pais. Eles afirmam que as notificações formais foram recebidas só no começo de agosto e que eles ainda estão no prazo ali de tomar as providências legais. A defesa ainda afirma que Larissa é quem se recusa a conversar e que nem responde às mensagens enviadas pelos pais. É uma grande briga familiar e também na administração da empresa. Então, sobre isso, para tirar algumas dúvidas, né, de negócios desse tipo, a gente entrevista agora a doutora Ana Brocanello, que é advogada de direito da família. Doutora Ana, obrigada por nos atender. Enfim, até qual momento da idade aí de uma criança, de um jovem, de um adolescente, os pais têm plenos poderes nos ganhos que aquela criança ou que aquele adolescente pode gerar ao longo de uma vida? Como é que isso funciona na lei? Bom dia, Patrícia, obrigada pelo convite. Nós temos que o patrimônio dela, né, os pais fazem a gestão daqueles patrimônios das crianças até os 18 anos, que é quando ela adquire a maioridade civil. Neste caso, como não existe nada atrelado, por exemplo, como uma herança, no caso de uma herança que está no nome da criança, que o patrimônio foi adquirido no nome da criança, então, que para fazer uma movimentação, por exemplo, de compra e venda, teria a necessidade de um alvará judicial, como neste caso era uma empresa constituída no nome dos pais, e essa administração era feita, né, desse patrimônio adquirido em nome talvez da empresa ou até mesmo do particular de pai e mãe, ela perde, né, essa natureza desse controle, por exemplo, pelo Ministério Público ou pelo um juiz de vara de família no caso de uma curatela. Então, neste caso, ela envolve muito mais umas questões empresariais do que necessariamente de direito de família, como no caso de uma curatela, que envolvam bens adquiridos através de herança ou através de um outro meio familiar mesmo, né? Então, neste caso, o patrimônio constituído, provavelmente, primeiro pela empresa e depois até mesmo pela holding, foi feito em nome desses pais que administravam. Então, esse controle sobre o patrimônio, se é pessoal dela, não é considerado o CPF da Larissa Manoela para as transações, e sim um CNPJ
dessa empresa, então todos os bens adquiridos ou a renda feita através daquele CPF, emitindo aquela nota, daqueles contratos, é feito através dessa empresa. E a empresa sendo, no caso, na maioria dos pais, o patrimônio passa a ser dos pais por consequência. Esse caso da Larissa também me fez lembrar muito o caso da Britney Spears, né, em que o pai dela assumiu ali o total controle de gestão dos gastos, né, mas aí, claro, num caso muito diferente, a Britney Spears que se envolveu com drogas, fugiu ali inclusive do seu controle emocional. A partir do momento que aquele jovem faz 18 anos, ele está totalmente habilitado para lidar, mexer com o seu dinheiro, administrar, ainda que de repente seja um dinheiro muito alto, que os pais podem alegar, de certa forma, que aquele jovem, ainda com 18 anos, sem problemas, poderia ter algum problema para gerir um volume tão alto de dinheiro? Ele tem a capacidade. Fez 18 anos, no dia que ele faz aniversário, ele adquire essa capacidade de administração. Para que esses pais alegassem, como no caso da Britney Spears, que você utilizou, ela foi, na realidade, figura de curatela justamente porque ela tinha um envolvimento com drogas. Então, esses pais da Larissa Manoela teriam que dar essa incapacidade dela de conseguir gerir esse patrimônio sozinha. Né? O que ela poderia, no caso, dentro da administração, nomear alguém de sua confiança para fazer. Por exemplo, que essa empresa poderia ser através de um empresário, não precisava necessariamente ser dos pais. Então, poderia ser feita uma administração por alguém da sua confiança, mas a partir do dia que ela faz 18 anos, a gestão é dela. A incapacidade, melhor dizendo, teria que ser feita através de um processo judicial onde os pais fariam essa curatela e demonstrariam que ela não teria capacidade sozinha de fazer essa gestão desse patrimônio, só que a partir deste momento, eles teriam também um controle judicial sobre ganhos e gastos. Então, o dinheiro ficaria preso não pelos pais, mas sim pela justiça, que passaria a pedir uma prestação de contas a respeito disso, porque diante da incapacidade, o Ministério Público ajuda a fazer este controle, essa gestão desse patrimônio, verificando as contas, onde que entrou, quanto que saiu, por que sai, qual é a necessidade real daquele controle deste patrimônio. Doutora, a Larissa, ela trabalha, pelo que eu li aí, desde os 2 aninhos, né, com comerciais, mais de 5 novelas, mais de 10 filmes, enfim, são impressionantes os números, né, da carreira que ela já construiu. E na entrevista recente que ela deu à TV Globo, ela afirmou que vai abrir mão do patrimônio construído até aqui, 18 milhões de reais. Ela fala, olha, eu sou jovem, eu posso conquistar, pelo menos é o dinheiro suficiente para dar conforto a eles. De certa forma, nesse patrimônio, os pais podem alegar que eles também têm direito a esses valores, já que também trabalharam a vida toda, talvez, em torno dessa carreira da filha? Sim, eles teriam, como administradores, eles teriam direito ou a um prolabore, ou sendo proprietários também desta empresa através de cota, não importa o percentual, 33%, como é o caso que eles discutem, 50%, ela fez proposta de acordo de metade dela e metade, ou seja, 25% de cada um dos pais, eles quiseram que 30% ficasse para cada um deles e 40% para ela, né? Então era uma contraproposta dentro dessa reportagem que foi feita. Então, o que acontece disso? Eles teriam dentro, ou como distribuição de lucros, ou até mesmo como um prolabore por terem laborado, né, dentro desta empresa, direito a receber. A questão aqui sai da esfera familiar e passa para a esfera empresarial na discussão de como que entrou essa renda e na distribuição. Na teoria, pelo que a gente tem, né, dentro de um patrimônio de 98% dos pais e 2%, praticamente esse patrimônio de 18 milhões, se a gente for considerar, se não houver nenhuma reviravolta de discussão empresarial, como ela disse que não vai fazer, né, abrir processo para discutir este patrimônio, mas no caso de uma discussão, haveria grande chance dos patrimônios ser considerado dos pais justamente por essas cláusulas de administração. A não ser que o juiz entendesse que houve um abuso, que ela, ao ser menor, não tinha nem ideia do que estava realmente acontecendo ali na administração, constituição daquela empresa,
e que, diante disso, o patrimônio, por ser ela a mão de obra, né, o produto, vamos assim dizer, que produz, né, aquela renda daquela empresa, seria diferente, aí com uma divisão diferente. Mas, teoricamente, pelas regras empresariais e contratuais, 98% desses 18 milhões pertencem aos pais. Doutora Ana, muito obrigada pelas dúvidas tiradas por aqui. Boa semana para você. Obrigada, agradeço para todo mundo.